E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje em sistema de transmissão de dados nós vamos falar sobre codificação digital. Bom, a codificação digital ou a codificação de linha, ela pode ter várias classificações. E duas classificações, são bem interessantes. São as classificações que estão relacionadas com a polaridade do sinal e também com relação ao retorno do sinal ao nível zero. Bom, a polaridade na codificação digital, nós temos aí o método unipolar, onde todos os níveis de sinal vão se encontrar apenas em um dos lados do eixo do tempo, ou acima ou abaixo dele. No método polar, nós teremos então tensões que vão estar tanto acima quanto abaixo do eixo. Então nós teremos tensões positivas e também tensões negativas. E temos também os métodos bipolares, onde nós utilizamos mais de um nível de tensão para representar um mesmo bit. Então nós temos três níveis de tensão: positivo, negativo e também o nível zero. Numa outra classificação, nós observamos a duração do pulso na codificação digital. Uma delas é o RZ, o Return to Zero, ou o retorno ao zero. Neste caso, nesse método RZ, nós usamos três valores: positivo, negativo e zero. E o bit ele retorna ao zero durante a sua transmissão. Então, o sinal ele muda não entre bits, mas sim durante cada bit. O NRZ é o Non-Return to Zero, então sem retorno a zero. Neste caso, então nós temos que a tensão positiva, por exemplo, vai definir o bit 1, e a tensão 0 vai definir, por exemplo, o bit 0. Então, neste caso, ele é chamado de NRZ, Non-Return to Zero, porque o sinal não retorna a zero no meio da transmissão do bit. Vamos analisar primeiramente o método unipolar. Bom, temos aqui como exemplo o método unipolar NRZ. Bom, ele é unipolar porque ele possui apenas uma polaridade no sinal. Aqui neste exemplo, apenas polaridade positiva, mas poderia ser apenas polaridade negativa. Ele é NRZ porque ele não retorna a zero no meio do bit. Então, se observarmos, o bit 1 é sempre nível alto, o bit 0 é sempre nível baixo, 0 volts. Então, e o bit ele é sempre preenchido, não tem nenhuma retorno, não tem nenhuma volta desse sinal ao ponto zero durante a transmissão daquele bit. Bom, o método unipolar NRZ ele é mais teórico, porque é um método muito mais caro que o método similar, que é o método polar NRZ. A potência que se utiliza para este método NRZ unipolar é o dobro do que vai ser utilizada na NRZ polar. Bom, por isso, por essas características, esse método praticamente nem é utilizado mais hoje em dia na comunicação de dados. Agora o método polar. Bom, temos aqui um método NRZ polar. Então ele é NRZ porque ele tem tensões em ambos os lados do eixo do tempo. E ele é NRZ porque ele não retorna a zero no meio do bit. Então nós podemos ter aí neste caso duas versões de NRZ polar. Nós teremos o NRZ-L e o NRZ. Temos aqui o exemplo das codificação utilizando tanto o NRZ-L quanto o NRZ-I. Se observarmos aqui no NRZ-L, o nível lógico zero sempre está representado da mesma forma. O nível lógico 1 está sempre representado da mesma forma. Já no NRZ-I, não. Em algum momento o zero é nível alto e o zero é um nível de tensão baixo. Tanto o nível lógico 1 pode ser em algum momento uma tensão negativa quanto uma tensão positiva. Vamos ver mais algumas características dessas codificações. Bom, no NRZ-L, a variante, o nível, o L, o level da tensão, determina então o valor do bit. Então, neste caso, a tensão é quem indica se o bit é nível 1 ou nível 0. Se a tensão for positiva, neste caso, é 0. E se a tensão for negativa, é considerado o bit lógico 1. Bom, já no NRZ-I, a variante é a mudança no nível da tensão que vai determinar o valor do bit. Pode ser a mudança ou a falta de mudança. Se observarmos aqui, temos aqui nível 0. Se o próximo bit é 1, então haverá mudança de tensão.
Se o próximo bit é 0, então não haverá mudança de tensão. Próximo bit não houve mudança de tensão. De 0 para 1, nós temos aqui a troca do nível de sinal. Então, toda vez que houver a troca do nível de sinal, né, de bit, nós teremos aqui essa transição, né, de sinal, né, essa mudança, né, nós temos aqui a mudança da tensão correspondente ao bit. Então nós podemos entender aqui a mudança como a inversão. Então o NRZ-L trabalha com o nível, level. O NRZ-I trabalha com a inversão. Você pode ter em mente, né, então, né, que toda vez que se mantém é 0 e que se troca é nível alto. Então, por exemplo, né, 0 trocou, nível bit 1. Se mantém, bit 0. Trocou, bit 1. Trocou, bit 1. Trocou, bit 1. Mantém o nível, bit 0. Então, né, o NRZ polar trabalha tanto com a mudança ou com a falta de mudança no modelo NRZ-I, né, e quando no modelo NRZ-L simplesmente com a polaridade do sinal. Bom, um outro modelo que nós temos para as codificações polares, né, é o RZ. Ele é polar porque ele vai ter tensão, né, em ambos lados do eixo, e só que nesse caso ele é RZ, porque ele retorna ao zero no meio do bit. Se observarmos aqui para o bit 0, né, ele estava num determinado nível, retornou a zero na metade do tempo, passou para bit 1, retornou a zero, passou para bit 0. Todas as vezes, né, em cada um dos bits, nós sempre teremos então um retorno ao zero. E se observarmos, né, o bit 1 é sempre o mesmo, né, ao longo do tempo. O bit 0 é sempre o mesmo ao longo do tempo. Bom, a característica, né, que a gente pode levantar aí do RZ polar, né, na verdade é uma grande desvantagem, né, porque ela tem sempre duas mudanças de sinal para codificar um único bit, né, e isso com certeza irá ocupar uma maior largura de banda. Outra questão também é que se houverem, né, repentinas mudanças, né, nós podemos interpretar zeros como uns e uns como zeros. Então isso poderia fazer com que o sinal codificado fosse interpretado de forma incorreta. Além disso, né, essa RZ polar também precisa de 3 níveis de tensão, e isso certamente é muito mais complexo. E também, né, temos outros métodos melhores que o RZ polar, como o método Manchester e Manchester diferencial. Bom, os métodos Manchester, né, estão relacionados aí com os métodos bifásicos polares. Então nós temos o Manchester e o Manchester diferencial. Né? Os conceitos, né, desses métodos, na verdade, trabalham com a combinação, né, do método RZ, ou seja, transições de meio de bit, e também, né, com o método NRZ-L, ou seja, sem retorno ao zero, mas mantendo polaridades diferentes. Bom, como características aí da codificação Manchester apenas, né, nós temos que a duração do bit vai ser dividida, né, em duas metades, né, ou seja, vai ter algum retorno ao zero. E a tensão vai permanecer num determinado nível enquanto a primeira metade, né, e se desloca para o outro nível na segunda metade. A transição no meio do bit, né, fornece então sincronismo para essa transmissão. Temos aqui um exemplo, né, de uma codificação Manchester, né, uma codificação digital utilizando a técnica Manchester. Toda transição de nível alto para nível baixo será interpretada como bit lógico 0, e toda transição de nível baixo para nível alto será interpretada como nível bit lógico alto. Então aqui nós temos 0, uma queda, uma subida 1, uma queda 0, uma queda 0, subida 1. Então na borda subindo é nível alto, e na borda descendo, né, nós temos aqui o bit 0. Bom, tanto a codificação Manchester quanto a Manchester diferencial, que será apresentada a seguir, né, terão transições no meio do bit, né, e essa transição é ela quem vai ser utilizada para a sincronização, né, no momento de se receber o sinal, para que não haja, né, interpretação errada da codificação. Então, na codificação Manchester diferencial, né, nós vamos combinar os conceitos tanto do método RZ, ou seja, com retorno ao zero, com as codificações, né, do NRZ, sem retorno ao zero, mas trocando, né, pela questão não do nível lógico, não do nível de tensão, mas sim pelo nível de troca
né, pelo momento de troca de nível alto para nível baixo. Bom, então sempre vai existir uma transição no meio do bit, mas os valores vão ser determinados no início dele. Bom, então se o próximo bit for 0, ocorre uma transição. Caso o bit seguinte seja 1, não ocorre transição. Então o 0 troca, 1 se mantém. Temos aqui uma representação, né, de uma codificação de Manchester diferencial. Lembrando que se o próximo bit é 0, ocorre uma troca. E se o próximo bit for 1, se mantém. Então nós temos aqui 0. Observe que o nível, né, de 0 para 1, então a gente mantém. Manteve-se a mesma tensão. Ocorre sempre a transição, né, no meio do bit. O próximo bit aqui, depois desse 1, é um 0. Então toda vez que houver 0, tem que haver a troca de polaridade. Ocorre a troca de polaridade no meio do bit. O próximo bit é 0, então ele troca de polaridade. Observe agora que neste caso que é de 0 para 1, ou seja, o próximo bit é 1, então o nível de tensão se mantém. No meio do bit ocorre a troca. O próximo bit é 1, então toda vez que é 1, o nível de tensão se mantém. É assim que funciona, né, o Manchester diferencial. Então, tanto nas codificações Manchester quanto na Manchester diferencial, né, sempre ocorrerão, né, transições no meio do bit. Né? Essas transições, né, são inclusive utilizadas para a sincronização. A questão da polaridade vai depender do que é o próximo bit. Então, sempre que, né, o próximo bit for 1, não haverá inversão, né, de tensão. E toda vez que o próximo bit for 0, haverá, né, a inversão do sinal. Bom, como características aí gerais, né, tanto da Manchester quanto da Manchester diferencial, nós podemos levantar, né, que o Manchester ele resolve os problemas associados ao NRZ, né, que trabalha com o nível. O método Manchester diferencial resolve os problemas associados ao NRZ-I, né, ou seja, ao retorno, não retorno ao zero com relação às trocas de sinais. Bom, por que isso acontece? Porque não existe, nesse caso, afastamento em relação à referência inicial. Outro detalhe, né, é que não existe nenhum componente DC, pois cada bit sempre vai ter uma contribuição positiva e negativa em termos de tensão. Então nós não teremos, né, mais parte positiva do que parte negativa ou vice-versa. Além disso, né, nós temos também o inconveniente, né, que a taxa de sinal, né, no bifásico polar vai ser o dobro, né, do NRZ. Né, e isso ocorre, né, porque nós temos sempre essas transições no meio do bit e possivelmente, né, na troca de sinais também no final, né, de cada bit. Então por isso nós ocupamos, né, uma faixa maior, porque a nossa taxa de sinal, né, é o dobro do NRZ tradicional. Bom, e por fim temos aqui, né, também os sinais bipolares. Né? Neste caso nós temos aqui um exemplo do sinal AMI. Né? É um método de codificação, né, onde você tem, né, o bit alternado. Então ele chama AMI porque ele é Alternate Mark Inversion. Não, então ele é inversão de marca alternada. Ele é bipolar porque ele tem dupla tensão representando o mesmo bit. Então não é que ele tem apenas duas tensões, ele utiliza duas tensões para o mesmo bit. E ele é NRZ porque ele não retorna a zero no meio do bit. Então temos aqui a representação de um sinal AMI. Se observarmos, o zero sempre se mantém, né, em zero. Né, e o nível lógico, né, 1, né, para cada vez que ele aparece, ele está numa polaridade. Então o primeiro 1 que apareceu aqui está positivo, o próximo está negativo. Então, nesta codificação, o nível lógico alto é sempre representado com tensões, né, de polaridades opostas. Bom, como características do AMI, né, a gente tem então aí uma tensão, né, neutra sempre representando o zero binário. Né, os uns binários vão estar representados pelas tensões positivas e negativas. Uma alternativa, né, do sinal AMI é o pseudo-ternária, né, onde ele também é um sinal bipolar, pois possui dupla tensão representando o mesmo bit. Também será NRZ, porque ele não retorna a zero no meio do bit. Nós temos aqui um exemplo do sinal pseudo-ternário. Se observarmos, né, o zero não é o mesmo, né, ao longo do tempo. O nível lógico alto, sim. Né? O nível, né, bit lógico 1 sempre está representado com a tensão zero. E o bit 0 está representado de formas diferentes. Então, neste caso, o bit 1 é que é codificado como uma tensão zero, e o bit 0 é quem é codificado com tensões alternadas
positivas e negativas. Bom, galera, com relação a essa codificação digital, né, sinais unipolares, polares e bipolares, também com RZ e NRZ, era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.